Olá, eu venho hoje trazer uma atualização desse aquário de 450 litros, meu maior aquário. Ele tem 1,5 m por 50 por 60, né? Eu já apresentei ele em outros vídeos, quero fazer hoje uma atualização e alguns comentários sobre algumas coisas, né, da evolução desse aquário, do que nesse pouco mais de 1 ano e meio tem dado certo ou não tem dado certo, né? Esse aquário tem, então, né, um SAMP lateral, né, que está bem, até na tampa de mídias. Tem uma luminária de refletores aqui, né, caseira, com 3 refletores de 10 watts branco e mais 2 de 20 watts azuis. E hoje eu tenho essa fauna, né, de alguns peixes amazônicos e alguns outros, né? Então tenho a cara severo, a cara bandeira, né? Tenho cascudos, tem lá o Polyptero senegalus que correu ali para o fundo agora, né? Tenho um gato invertido que está ali no canto, que está muito grande, tenho alguns cascudos, né? E enfim, mas nem sempre ele foi assim, né? Eu tinha inicialmente uma fauna principalmente de peixes amazônicos menores, como acarás-bandeiras só e disco, mais cardume de rosáceos, e aí veio aquele entusiasmo, né, por estar com um aquário maior, de querer peixes de um porte maior, que a gente acha bonito, e isso foi diversificando. Alguns problemas aconteceram nesse percurso. Os discos, eu tive uma dificuldade muito grande de adaptação, eles eram discos selvagens, eu acabei tirando eles daqui e levando para um outro aquário. Eles tinham uma dificuldade muito grande de alimentação, e aí eu vou deixar essa dica também, né? Principalmente com relação ao disco selvagem. Ele precisa ser de uma boa procedência, né? Você precisa verificar se eles já estão se alimentando com ração, né? De qualquer forma reforçar uma vermifugação, fazer uma quarentena de qualquer maneira, né? Então a adaptação do disco selvagem eu vi que é uma coisa bem difícil, eu tive muitas dificuldades. E com isso, com a saída dos discos, algumas perdas de bandeiras que eu tive no começo, eu fui acabando por mudar a fauna, né? E entrar esses outros peixes maiores, entrar alguns outros peixes diferentes, como, por exemplo, né, os polipteros. E aí então eu já vou entrar no capítulo específico, né? Esse senegalos aqui está com quase 20 centímetros hoje, está muito bonito, está bem adaptado, não causa problema para ninguém, né? Mas eu tive na época, há cerca de um ano, menos de um ano, eu comprei esse Polyptero senegalis pequeno e comprei também um Deleze, né? Que era os dois bem pequenininhos. O Deleuze começou a crescer muito rápido e eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa estranha. E aí, verificando, né, começando a estudar um pouco mais sobre os polipteros ou polípteros, né, eu descobri que ele não era, na verdade, um Deleuze, ele era um Endlicheri ou Endricheri, né? E começou a crescer muito, né? Como ele já estava aqui e inclusive era um presente que eu tinha dado para minha filha, ele ficou e entendi que ele ia se adaptar aqui, embora eu acredite que mesmo um aquário desse de 450 litros para um peixe daquele porte acaba sendo, bem dizer, pequeno, né? E aí eu percebi que com o tempo eu falei, vamos ver como é que ele se adapta, né? E ele foi se adaptando, foi ficando muito bem, foi tendo um desenvolvimento muito rápido, né? Crescendo muito. Inclusive eu acabei então consultando algumas pessoas, né? Alguns aquaristas aí experientes, né? Inclusive o Renato Monterani, que me confirmou através de uma live lá que eu pedi informações para ele, que realmente havia, né? Eu havia comprado gato por lebre, né? O Deleuze não era Deleuze, né? E ele ia ficar esse bicho enorme. Que não estava nos meus planos colocar um animal desse porte aqui. Como ele já estava, né? Eu tentei deixar.
ele ficou. Com o tempo eu fui vendo que alguns rosáceos começaram a sumir, eu tirei os rosáceos do aquário e acreditei que os outros peixes de porte maior aqui ele não iria, né, molestar, já que se fala, né, que os polípteros são peixes relativamente tranquilos e mas são predadores e que comem o que cabe na boca, né? Só que umas semanas atrás eu comecei a ter uns problemas, porque ele começou a atacar peixes que não cabiam na boca dele e que, embora ele não conseguisse engolir, ele começou a machucar esses peixes. Primeiro eu tive uma perda de um boca de fogo que eu tinha aqui, né? E aí, quando eu vi, ele estava morto e já com os ferimentos e tal, mas eu pensei, até aí normal, né? O peixe morre e os outros atacam. Só que 2 semanas atrás eu presenciei ele tentando engolir um Geophagus sveni que eu tinha recentemente trazido para cá. E aí, né, eu realmente vi que eu tinha que tomar uma atitude. E realmente tirei ele do aquário. E como eu não tinha um local, né, apropriado para ele, eu acabei negociando ele, né, com um lojista amigo, né, que ficou com ele. É um peixe que estava maravilhoso, né, com 40 centímetros, né, então ele não teve dificuldade, né, de achar um novo lar para o Banguela, o nome que a minha filha tinha dado para ele, e o Banguela foi morar em outro aquário, né. E aí eu deixo, né, até essa dica aí dessa experiência. Realmente o animal é predador, né? E a hora que ele atinge uma certa idade, um certo tamanho, ele começa a ter comportamentos adultos. Ele era muito acanhado, vivia só num canto e de repente, ultimamente, nas últimas semanas, ele começou a nadar mais pelo aquário, né? Os outros peixes correrem dele e aí, em seguida já aconteceu esse acidente e já foi então retirado. Mas aí fica a dica, né? É um peixe maravilhoso, é um peixe incrível. Eu super recomendo, né, para quem queira ter, só que tem que ter um ambiente adequado para ele e não pode deixar realmente peixes de porte menor que o dele bobear porque ele é predador, né? Então, outra coisa que foi mudando com o tempo aqui foi o layout. Inicialmente eu tinha muitas plantas naturais e elas não foram para frente. Eu acredito que pela profundidade do aquário, são 60 centímetros de profundidade, e por essas luminárias, né, não serem, elas são suficientes para decorar o aquário, para iluminar o aquário, mas não para atingir plantas lá no fundo do aquário, né? Então, essa luminária para um plantado, ela não é suficiente. Essa é a conclusão que eu cheguei. Então, com isso, com o tempo, eu também tentei colocar um número muito grande, muito maior do que tem agora, de plantas artificiais, né, numa segunda mudança de layout, como tem alguns vídeos anteriores aí que no canal aí que podem ser vistos nessa fase, que também com o tempo, principalmente com os peixes crescendo, e aí já tinha os poliptérios, começou a acumular muita matéria orgânica no fundo do aquário, entre as plantas, e aí também não estava dando bom não. Então aí, vamos dizer assim, houve uma terceira mudança de layout, que é como está agora, né? Só com plantas artificiais, poucas plantas artificiais, só para dar um toque aí na decoração, e realmente é o que está funcionando nesse momento. Tem algumas coisas, né, os parâmetros, né, eu sempre, desde o começo eu consegui zerar amônia, nitrito, porque assim, o meu filtro está bem superdimensionado mesmo, né, tá cheio de mídias, né, de mídias tipo Matrix, NanoRing, NanoBlock, então, né, mídias consideradas, né, bem eficazes para dar conta e estar dando conta. Então, essa questão da filtragem realmente é algo muito importante, né? Então, mesmo nesse período onde começou a acumular muita matéria orgânica, né, que você mexia no fundo e levantava, né, aquela poeira de dejetos mesmo,
mesmo assim os parâmetros continuavam, né, naquele momento zerados. E então eu cheguei à conclusão que realmente essa questão da filtragem a gente não pode bobear, né? E, e nesse ponto eu consegui, só que a ideia de fazer um plantadão amazônico, pelo menos eu teria que fazer algumas mudanças aí, não só na fauna, né, mas também com relação a uma iluminação mais potente. E no mais, nesse momento eu tenho 13 peixes nesse aquário e não pretendo, neste momento, aumentar essa fauna, não. Né? Por enquanto vão ficar esses aqui, sempre aquela coisa de buscar o equilíbrio, ora a gente consegue, ora alguma coisa acontece que dá uma desequilibrada e a gente tem que corrigir para melhorar, né? E vamos seguindo assim. Queria então deixar essa dica, né? Quanto à alimentação, outra coisa, né? Basicamente eu uso ração, né? Eu não costumo. Às vezes dava para os peixes, né? Algumas larvas de tenébrio, larvas, dáfnias. E uma coisa que eles gostam, esses maiores, né, que estão aqui agora gostam, são os tais gamaros, né, aqueles camarõezinhos secos que são vendidos, né, de várias marcas, no potinho já, né, como se fosse de ração, que eles comem. Diz que aquilo é para tartaruga, né, mas tem até no rótulo lá uma tartaruga, mas os peixes adoram, né? Mas basicamente a gente trabalha com ração de fundo, de carnívoro de fundo, ração de superfície, né? E nessa parte também está satisfatório. Uma coisa que eu tenho aqui, alguém deve ter observado, né? Lá naqueles troncos, eu tenho, né, o que eu chamo das minhas anêmonas de água doce, né? Na verdade são algas peteca, né? E eu tenho, né? Tá lá o cascudo trabalhando lá, ele está limpando alguns troncos, mas em outros elas vão crescendo. E por enquanto eu resolvi não brigar com elas, né? Elas estão aqui e aparentemente, né? Tá tudo ok. O pH desse aquário tem oscilado bem pouco também agora, em torno de 6,8 a 7, e nesse aspecto também está tudo ok. Então é mais ou menos isso, né? Uma atualização dele, né? Eu passei por esses perrengues, né? Tô até hoje, tem 2 semanas que ele foi embora, ainda estou até hoje lamentando um pouquinho que tive que tirar o Banguela, o Polypterus hendrickeri, mas era uma coisa realmente assim que não tinha como ele permanecer, né? Porque ele estava ameaçando aí a vida dos outros peixes, né? Mas, né, num futuro, quem sabe numa outra montagem, mas eu acho que teria que ser um aquário maior ainda do que esse, né? Porque realmente é um animal que eu acho, né, um animal exótico, primitivo, lindo, né? Que eu ainda quero, de repente, um dia voltar a ter, mas tem que ser numa outra condição, quem sabe num laguinho, alguma coisa assim, né? Então, por hoje é isso.